Olá, seja bem-vindo a mais este vídeo, nessa série sensacional aqui do Voltemos ao Evangelho, pastor e administração da igreja, que certamente é uma bênção para toda a igreja brasileira, onde nós estamos destacando alguns pontos do ponto de vista do direito religioso a respeito de assuntos que falam sobre a vida prática da organização religiosa, que por sua vez é um dos dois grandes braços, né? O organismo, o corpo de Cristo, e a organização religiosa, que é a sua face visível na terra. E hoje, falando em terra, vamos falar sobre um elemento importantíssimo, que é a aquisição, a construção, a organização do edifício onde a igreja, o corpo de Cristo, se reúne, o templo, né? Afinal de contas, esta expressão, esse conceito do templo, inclusive, é um conceito muito interessante, muito importante. A Constituição da República, inclusive, quando vai falar sobre o fenômeno religioso, no contexto da sociedade brasileira, usa uma expressão interessantíssima chamada templos de qualquer culto. Ou seja, o templo é aquela porção, aquela propriedade onde a fé vai se expressar, onde a religião vai assumir a sua dimensão comunitária e pública. Por isso é muito importante que, ao nós pensarmos na construção desse edifício, que normalmente nas variadas tradições cristãs passa por todo um processo também de dedicação da pedra fundamental e depois da sua construção, um processo também de cerimônia de dedicação, que torna justamente uma consagração desse espaço para o serviço divino. É muito importante que nós tenhamos cuidados antes da construção, durante a construção e mesmo depois da construção, e eu quero tocar esses elementos com vocês. Muito bem, antes de construir, importantíssimo nós pensarmos e olharmos. E olha, eu vou falar uma coisa e parece que não é verdade, mas é verdade. O terreno sobre o qual o imóvel vai ser construído, ele realmente foi adquirido corretamente pela organização religiosa, pela igreja? Você olhou qual era o proprietário registral anterior do terreno que foi comprado? O instrumento que é o contrato de compra e venda, pela lei, é um instrumento que deve ser feito a partir de uma forma específica na lei, que deve ser por escritura pública. Então, se você comprou um pedaço de terra com um contrato particular de compra e venda, você tem uma promessa de compra e venda, mas você ainda não tem a devida transferência. E a transferência da propriedade não está na escritura, mas a transferência da propriedade está no momento em que essa escritura vai ser levada devidamente ao registro perante o registro de imóveis da comarca, ali, da circunscrição imobiliária da sua cidade. Então, é um cuidado importantíssimo para que se possa entender qual é a segurança jurídica do terreno onde vai ser construído esse templo, né? Outra coisa importantíssima também de se atentar é que a organização religiosa, por uma disposição constitucional, ela faz jus à imunidade tributária religiosa. Está lá no artigo 150 da Constituição. Isso significa dizer que, para adquirir o imóvel, normalmente quando se adquire um imóvel no Brasil, né, todos os adquirentes estão sujeitos ao pagamento de um imposto de transmissão de bens imóveis, chamado ITBI. Porém, a organização religiosa, por ser um imposto, a imunidade alcança impostos, e se você ainda não conhece bem esse conceito, no nosso livro de Direito Religioso e também no próprio curso Fiel de Liderança, onde tem um curso sobre Direito Religioso, nós tratamos isso com maior profundidade, você vai entender que a organização religiosa ela é imune a este imposto de transmissão de bens imóveis, que deve ser atentado também. E um outro elemento importante é entender se não existem ônus ou gravames sobre esse terreno. Se ele é um terreno que está em processo, se ele está regularizado, o terreno físico está de acordo também com o que está no descritivo da matrícula, se existe a necessidade de uma retificação, e normalmente essa retificação, em se tratando de direito real, ou seja, de uma propriedade, ela deve ser feita através de um processo árduo, difícil de gerar prova, mas muito eficaz, que é o processo de uso capião, onde se vai conseguir constituir essa confrontação entre o terreno físico propriamente dito e a documentação. Agora, durante a construção, nós precisamos organizar as etapas de construção de maneira a salvaguardar, a proteger a igreja. E em uma palavra que nós podemos resumir isso,
é compliance. Hoje em dia é uma palavra muito conhecida nos circuitos corporativos, na sociedade brasileira já, mas na igreja é um ilustre desconhecido. O que é o compliance? É o conjunto de normas, de regras, de políticas que devem ser incorporadas no estatuto, no regimento e em políticas próprias da igreja, que vão fazer com que todos aqueles que interagem com a igreja respeitem as etapas de forma a resguardar a igreja de um instituto chamado responsabilidade civil. Ou seja, no caso da obra propriamente dita, ou eu vou fazer um regime de mutirão e as pessoas vão lá construir a obra, e isso requer inscrição no INSS de todos aqueles que estão envolvidos, termos de voluntariado, políticas de uso de equipamento de proteção individual, enfim, todas essas normativas que devem ser acompanhadas por um profissional de engenharia que vão salvaguardar o trabalho de mutirão. Se for fazer a contratação de uma empreiteira, por exemplo, o mesmo processo deve acontecer e dessa vez, sob pena de inclusive a igreja poder ser corresponsável numa reclamação trabalhista, a igreja é obrigada a fiscalizar o andamento da contratação com profissionais, ou seja, a igreja tem que fiscalizar se o terceirizado está usando o equipamento de proteção individual, está cumprindo as normas, eu tenho que confrontar inclusive as normas dessa empreiteira, se ela está com certidões negativas de imposto, de INSS, de FGTS, ou seja, existem normas jurídicas que devem ser devidamente atendidas durante o processo de construção da igreja. E finalmente, nós temos depois da construção. Vamos dedicar o templo e vamos começar a receber pessoas. Nós precisamos nos atentar para um programa de prevenção contra incêndio e devido ao alvará dos bombeiros. Isso é muito importante, justamente por ser uma norma de direito natural, cuidado com a vida própria de terceiros. Isso deve ser atentado e, para isso acontecer, a partir disso acontecer também o devido alvará de funcionamento, que não deve ser um óbice para o exercício da liberdade religiosa, mas se nós queremos ser exemplo em todas as coisas é salutar. E por fim, falei em imunidade tributária, tanto para o ITBI quanto também para o IPTU. A igreja também não paga imposto predial e territorial urbano, porém atente para o seu carnê, que às vezes na sua cidade a regra do IPTU já está sendo cumprida, porém as taxas de lixo, de iluminação pública, essas são devidas sim por serem uma outra espécie de tributos, de não serem os impostos, serem taxas, e por conta disso as igrejas não estão imunes à contribuição, à taxa e ao empréstimo compulsório, só aos impostos. Ok, pessoal? São essas as dicas então sobre construção de templo, que seja uma boa ferramenta para uma boa mordomia, uma boa administração dos bens do Senhor Jesus. Um grande abraço, até a próxima.